Inside Pajemski, outside Butler, into Edey, around Williams. Season series with Memphis, 3-1. Butler drives on Edey. It's too easy. If Edey's gonna... It's Curry off a screen, fakes, fires, stuck it! Rapaziada, eu acabei de gravar um vídeo de 16 minutos que depois que eu notei que eu tava mutado. Essa é uma das sensações mais tristes da vida de um youtuber. Mas enfim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Giver aqui. E eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito das partidas de ontem, dos playoffs. Que não é play-in. Pra mim, pode ter a nomenclatura de play-in, mas já é o início dos playoffs. Se é mata-mata, eliminou, vai pra casa, já é considerado playoff. E tivemos duas partidas excelentes. Atlanta Hawks versus Orlando Magic e Golden State Warriors versus Memphis Grizzlies. Hoje, além de relembrar vocês que eu estou até agora 100% das minhas previsões, eu quero comentar um pouquinho com vocês a respeito da minha visão das duas partidas. Se você tá chegando por aqui agora e gosta desse tipo de conteúdo de NBA mais opinativa, mano, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho e deixa o like, você vai gostar muito do que você vai ver por aqui. E se você já foi um Trash Talker raiz, já vai deixar o like aqui porque eu sei que você vai gostar desse vídeo, fechou? Agora sem mais delongas, bora começar. Primeiro jogo, Orlando Magic contra Atlanta Hawks. Tínhamos em quadra um time mais enfraquecido do Atlanta do que a gente viu em temporadas passadas. O elenco, assim, as principais peças foram se desfazendo, sem DeAndre Hunter, sem Bogdanovic, que estava presente em outros playoffs, ali com um elenco novo, com um elenco com Zachary Issachar, com o Dyson Daniels, que veio de uma crescente para Defensive Player of the Year, na minha opinião, merecia ganhar o prêmio, e o Trae Young orquestrando tudo. E do outro lado, tínhamos a segunda melhor defesa da competição. E assim, a minha previsão basicamente se concretizou, que o Orlando Magic ganhou na defesa. O Orlando Magic defendeu intensamente, atacou muito bem o aro, e no momento da partida onde eles perderam a mão do jogo, foi quando eles tentaram mais bolas de 3 do que tentar executar as jogadas para explorar da altura, da força, da qualidade que os jogadores têm dentro do garrafão. Tínhamos alguns nomes ali que estavam se destacando na bola para 3. Sim, tivemos o Cole Anthony, que com a experiência que ele já tem, da carreira dele ser mais longa do que da molecada que tá cercando ele naquele time, inclusive ele vindo do banco de reservas, veio para 26 pontos, matando 4 bolas para 3. Eu já tinha enaltecido a parte dele ser um armador de 2 metros de altura, com uma boa defesa, que se ele matasse umas bolinhas para 3 consistente, ele seria um cara muito bom jogador, e ele está sendo exatamente isso. Ele defendeu muito bem o Trae Young, deu 2 blocos no Trae Young, inclusive, e ainda matou 3 bolas para 3 de 3 tentativas, saiu com 16 pontos da partida. Senti falta um pouquinho dos principais jogadores do Orlando? Senti. Franz Wagner e Paulo Banchero terminaram combinados com 30 pontos. Paulo com 17, Franz Wagner com 13, só que uma eficiência baixíssima. Um converteu 4 arremessos de 13 tentativas, enquanto o outro converteu 6 arremessos de 15 tentativas. Foi uma eficiência baixa, mas ainda assim, foi uma boa partida dos dois porque defensivamente os caras são muito bons. Um pegou 13 rebotes, o outro pegou 9 rebotes, por exemplo. Um deu 2 tocos e um bloco, o outro um toque e um bloco, um deu 7 assistências, o outro 4 assistências. Então são caras que também facilitam pros companheiros e eles têm um peso muito grande nessa equipe. Se eles tivessem tido uma performance de pontuação um pouco melhor, um aproveitamento um pouco mais consistente, essa partida teria sido mais de 40 pontos. Foi 25 pontos de vantagem, começou muito disputada, os times brigando sexta a sexta, mas assim que passou ali do final do primeiro quarto pra frente, o time do Orlando dominou, passou de 2 dígitos de diferença. Aí depois no terceiro quarto o Orlando acabou colocando o pé um pouco mais no freio no jogo dentro do garrafão, tentou explorar a bola para 3. A bola do KCP, por exemplo, não caiu, ele terminou 1 de 7 nas tentativas de 3 pontos, mas ainda assim é um cara que contribui muito defensivamente, e foi assim que eles ganharam, sabe? No momento em que o Atlanta tava fazendo aquela corrida, o Trae Young dando ponte aérea, fazendo por debaixo das pernas e finalizando no floater, ele tendo aquele problema com a arbitragem lá, inclusive eu achei que a arbitragem era só ruim na minha cidade, mas é em todo canto do mundo. Ali, quando o Orlando tentou jogar um pouco no ritmo que o Atlanta queria, eles voltaram pra cair a diferença da pontuação pra menos de 10 pontos. Só que depois o Orlando, focou, colocou o Cole Anthony ali, que explorou bastante o jogo dentro do garrafão, matou umas bolinhas de meia distância importante, o time retomou a confiança e eles conquistaram essa vitória por 25 pontos de vantagem. Destaques do Orlando Magic foi os jogadores coadjuvantes, podemos dizer assim, Wendell Carter, Anthony Black e Cole Anthony. Paulo Banchero, KCP e Franz Wagner tiveram partidas um pouco mais discretas de pontuação e de aproveitamento, mas ainda assim tão quanto importantes quanto os outros nomes citados. Pelo lado do Atlanta Hawks, partidaça importante do Trae Young com 28 pontos e 6 assistências. Partidaça do Dyson Daniels com 12 rebotes e 7 assistências. Partidaça dos dois pivôs, Onyeka Okongwu e Mohamed Gueye, lá ele. Os dois combinaram para 23 pontos e o bundu do Georges Niang terminou a partida com 15 pontos, inclusive um buzzer beater no halftime. Agora, o confronto que todo mundo esperava. Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Aquele confronto que tem um peso histórico, porque... Histórico, assim, de curta, uma historiazinha curta, que em
2021 eles foram eliminados pelo Memphis Grizzlies e o Golden State Warriors ainda tinha aquele fantasma do play-in nas costas deles, porque eles foram 3 vezes pro play-in e tiveram 3 derrotas, então eles precisavam espantar isso. E dessa vez eles tinham Jimmy Butler, Jimmy Playoffs, oficialmente, que fez 38 pontos. Gigante. Agora eu acho que o torcedor do Golden State entende um pouco mais o porquê que ele custou um Andrew Wiggins, um Kyle Anderson, mais um Dennis Schroeder indo por um lado, mais o Lindy Anderson terceiro indo pro outro. É porque ele entrega muito em quadra, cara. O Jimmy Butler, tem muita gente que subestima ele, mas o cara, quando chega nessa pós-temporada, ele acaba com tudo. 38 pontos gigantes pra ele, presente na defesa, presente no ataque, muitas assistências, muito presente nos rebotes, cavando falta, jogando individual, achando os companheiros. Cara, o Jimmy Butler fez de tudo ontem. Ele e o Stephen Curry, mano, foram responsáveis por essa vitória, assim como o Draymond Green defensivamente também. Eu acho que o Draymond Green ele é pouco apreciado porque ele entrega, porque, cara, o cara pegou 6 rebotes, entregou 10 assistências, roubou a bola 3 vezes, terminou só com 4 pontos e foi expulso também em uma situação duvidosa, na minha opinião, pela arbitragem, porque ele nem encostou no Desmond Bane naquela disputa de bola, mas foi ejetado. E sem falar que a conexão, velho, Jimmy Butler pra Draymond Green, pra Stephen Curry, com corta-luz do Draymond Green, pra cesta de 3 livre do Stephen Curry, cara, funcionou muito bem. E eu acho que o grande problema do Warriors era realmente ter uma segunda estrela pontuadora, um cara que consegue entregar muito quando o Stephen Curry tá no banco. E o Jimmy Butler fez exatamente isso. O Stephen Curry começou a descansar ali no final do primeiro quarto, o Jimmy Butler se manteve em quadra, antes dele ir descansar pra depois entrar o Curry, e ele manteve o time rodando na mesma intensidade. Tanto que a diferença de pontuação do time do Warriors pro time do Grizzlies passou de 20 pontos antes da metade do jogo. Mesmo ali com o Desmond Bane matando muita bola pra 3, mesmo ali o Ja Morant tentando fazer tudo que tava ao alcance dele, começou matando 2 bolas pra 3 também, começou agredindo muito aro, ainda assim não era o suficiente pra parar os 2 jogadores veteranos, Jimmy e Curry, que estavam voando do outro lado, cara. Kenton Post teve uma partida gigante, velho, 11 pontos, incomodando o Zach Edey, que foi um calouro que jogou muito bem, na minha opinião. Isso me mostra o quanto que jogadores que têm uma bagagem maior de basquete antes de chegar na NBA chegam mais prontos. Na hora de decidir a partida, quando tava tudo ali no vamos ver, já que depois do terceiro quarto ali, o Grizzlies foi minando a sua recuperação, que chegou a mais de 20 pontos, caiu pra 2, eles viraram a partida. Um cara que teve um impacto muito grande, pegando 17 rebotes, sendo 7 ofensivos, ainda matando um lance livre clutch no final da partida pra empatar o jogo, foi o Zach Edey, um moleque que é calouro. Então, ele jogou muita bola. Scottie Pippen Jr. deu a vida pra marcar o Curry. Inclusive, fez uma falta pra 3 pontos, que o Curry converteu uma jogada de 4 pontos, que é o babyface, mano. E por mais que o Scottie Pippen Jr. seja um baita do defensor, ele entendeu o quão difícil é marcar Stephen Curry. Aquele lance que o Stephen Curry dá step back, dá 2 pump fake, o Scottie Pippen Jr. se estica, tenta dar toco de tudo quanto é jeito, não consegue incomodar eles, o Curry vai lá e mata a bola. Cara, ali foi o dagger pra mim. Aquilo ali ganhou a partida ali. Mas foi disputado até os últimos segundos, sabe? E terminou de um jeito absurdo, já que o Ja Morant, além de ter lesionado no meio da partida, quando ele torceu o tornozelo, ele voltou mancando, tomou ali um remedinho milagroso, que fez com que ele voltasse ali e continuasse correndo, e do nada ele esquecesse da dor e fosse pra partida. Ali acho que motivou os caras do Grizzlies a ir com tudo pra cima do Warriors. Ele inclusive torceu o pé sozinho, mano. Foi um lance bem estranho. Eu achei que ele tinha pisado no pé do Buddy Hield, mas ele não pisou no pé de ninguém, ele só torceu o tornozelo, tá ligado? O tornozelo dele só foi. Santi Aldama também veio bem nessa partida, tem que dar os créditos aqui. O Gui Santos, quando teve a pouca minutagem, ele entrou 6 minutos, mas pegou 3 rebotes ofensivos, cavou uma falta ofensiva do time do Grizzlies e ainda por cima fez uma falta e cesta que foi muito boa, tipo, no momento que o jogo tava pegando fogo. Cara, o Gui Santos tá começando a colocar o pezinho na água ali de o Steve Kerr confiar mais nele. Eu achei que o Steve Kerr, inclusive, não ia confiar tanto no Kenton Post, mas precisava do Kenton Post por causa da altura do Zach Edey do outro lado. Então, esse calouro salvou a pele do Warriors, eu posso, assim, garantir pra vocês. O Draymond Green também, porque conseguiu marcar o Zach Edey, incomodar ele, tirar ele lá do rebote em múltiplas ocasiões. Não fosse pelo Draymond Green e pela adição desse calouro do Kenton Post, o Zach Edey tinha terminado essa partida com uns 25 rebotes. Facilmente. Mas é isso, a partida tava se encaminhando pra um final épico. E aí, mais uma vez, adivinha quem atrapalhou? Vou te dar 3 segundos pra você tentar adivinhar. Acho que você nem precisou de tudo isso, né? É claro, velho. A arbitragem deu uma falta no Jimmy Butler, onde o Scottie Pippen Jr. nem encostou nele. Teve uns 2 lances, assim, perto do final do terceiro quarto, no começo do último quarto, que a arbitragem errou muito feio pro Golden State. Aí meio que pra tentar compensar e deixar o jogo, aparentemente, assim, ó, meu ponto de vista, deixar o jogo mais competitivo, os caras foram lá e erraram pro
o time do Grizzlies. Uma falta que entregaram lá no Podziemski, que ele deu um toco só na bola do Scottie Pippen Jr. Deram falta. O lance do Draymond Green, que ele nem encostou no Desmond Bane, ejetaram o cara. Depois uma falta pra cima do Zach Edey numa disputa de rebote que eu acho que não foi falta do Moses Moody, mas deram falta. E aí pra coroar, assim, quando o jogo estava por apenas 3 pontos de vantagem, 2 pontos de vantagem, então um negócio assim muito ínfimo, muito no detalhe. Thomas e Ozalo, eles recuperaram a bola, forçaram o erro do Stephen Curry no floater, pediram timeout pra começar já do meio da quadra, tinha 5, 6 segundos ainda pra frente. Ele desenhou uma jogada na qual não deu certo, os jogadores não souberam o que fazer, estouraram 5 segundos de cobrança de lateral. Cara, que final de jogo, mano. Mas foi insano, velho. O jogo foi muito bom, as duas equipes performaram muito bem. Teve um lance que inclusive ficou muito na minha cabeça, assim, foi um lance de contra-ataque, na qual teve toco do Jimmy Butler, a bola sobrou pro Desmond Bane, que tinha acabado de ser um ataque do Golden State, ele deu um pump fake, o cara pulou, parecendo o Curry, ele foi lá e matou uma bola do corner, cortou a diferença pra 1 ponto. Cara, foi insanidade, velho. O final de jogo de Grizzlies e Warriors fez jus ao primeiro dia dos playoffs. E eu simplesmente já comecei assim, maravilhado. Era isso que eu estava esperando de uma pós-temporada. Mas aí, você gostou do primeiro dia de playoff? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião a respeito dessa estreia da pós-temporada. A sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui, gostou do vídeo, é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, já vai estar me apoiando muito. Então entra para a família dos membros, que tem alguns benefícios, pode ser que te interesse, inclusive um sorteio todo dia 22. Agora sim, eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Falou! And he's playing at this level. Look, he's shooting.